O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que muda a cobrança de impostos sobre os chamados fundos exclusivos voltados para a alta renda no Brasil e offshore no exterior. A votação foi simbólica, apoiada pela maioria dos presentes no plenário e agora vai para a sanção presidencial. O projeto é prioritário para o Ministério da Fazenda, que vê no texto uma possibilidade de aumentar a arrecadação nos próximos anos e ajudar a zerar o déficit primário da União, que é déficit esse onde não entra a contabilização do pagamento dos juros da dívida. O governo defende que a proposta aprovada, além de elevar as receitas em 20 bilhões de reais em 2024, busca alcançar maior justiça tributária, já que os donos desse recurso acabam não recolhendo imposto de renda sobre os rendimentos devido às diferentes brechas previstas na própria legislação. João Pacífico, aí você acha que é uma medida correta, porque muita gente que tem muito não está recolhendo imposto, está lá com o seu dinheiro no offshore? Ou será que tem o risco da gente perder também as grandes fortunas, como aconteceu na França? Qual é o ponto positivo e negativo com a tua visão de empresário sobre isso? Legal. Sou empresário e do mercado financeiro, então eu navego, falo muito com as pessoas sobre esse tema também. Acho que primeiro falando de Brasil, tá? e de mundo. A gente tem que tributar grandes fortunas. Desculpa. Nós temos que tributar grandes fortunas, isso já está virando cada vez um consenso maior no mundo entre pessoas de alto poder aquisitivo que falaram, não tem outra saída se você não tributar grandes fortunas. Então acho que esse é um caminho. O cara vai investir fora. Eu duvido que o empresário que hoje ganha dinheiro investindo no Brasil vai fechar a sua empresa aqui e abrir essa sua empresa, vai abrir o banco lá na França. Não vai fazer isso. Então, se ele ganha dinheiro aqui, ele tem que ser tributado, tá? Mas tem uma pegadinha que quase ninguém percebeu e ninguém está falando nessa tributação, que é o seguinte: nos fundos exclusivos no Brasil vai ter uma tributação de 8% sobre o rendimento acumulado lá de trás até aqui. Isso é um benefício, deveria ser de 15%. Então as pessoas que têm fundos exclusivos estão deixando de pagar 7%. Então tem uma pegadinha nessa iniciativa, que ela é positiva, a partir daqui vai ser 15%, offshore tem que ser tributada também, tá? Então acho que isso é super positivo, só que a Faria Lima está feliz porque está tributando menos com a rentabilidade do passado. Querido Daniel José, claro que quando o João Pacífico fala Faria Lima, ele não está se referindo só à Avenida Faria Lima, é uma expressão que engloba o alto empresariado brasileiro em todos os estados e municípios desse imenso país. Querido Daniel José, você concorda com a visão de empresário que tem experiência no mercado financeiro, que é o João Pacífico, ou você discorda? Bom, eu discordo, porque eu também tive meus anos de mercado financeiro e eu também dialogo muito com a Faria Lima. Talvez a gente conheça lados diferentes da Faria Lima aí, eu acho um lado da rua, outro lado da rua, não sei, mas a realidade é a seguinte, só não mudou de residência fiscal no Brasil quem não tem liquidez. A realidade é essa. Nas últimas semanas a gente viu, e assim, conversando com gestores de fundos, diversos colegas, amigos que gerem fundos de investimento fora do Brasil, a quantidade de pessoas de altíssima renda, então assim, de rendas extremamente altas, que estão mudando de residência fiscal, saindo do Brasil, indo para a Espanha, saindo do Brasil, indo para Portugal, para os Estados Unidos, ou seja, deixando de pagar imposto no Brasil, bateu recordes. Então, nessas últimas de 10 a 12 semanas, uma quantidade enorme de famílias muito, muito ricas deixaram de ter residência fiscal no Brasil. Isso é péssimo para o país. O governo tende a arrecadar mais, mas não vai ser os 20 bilhões que eles projetam, porque hoje em dia, como eu disse, quem ganha dinheiro, o empresário que ganha dinheiro, ele não necessariamente ele está fechado e ele não tem liquidez. E ele está. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tem liquidez, se você investe no mercado financeiro, é mais fácil você deixar de pagar tributos no Brasil e mudar sua residência fiscal para outro país do que se eu quiser sair daqui agora e ir para Osasco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu não entendi um ponto da sua discordância. Se o dinheiro já não está vindo para o recolhimento de tributos, se o dinheiro está parado numa aplicação lá fora, o que o governo perde? Ele já não está tributando mesmo? Se esse dinheiro se evadir, o governo não está perdendo nada. Não, porque ele está tributando algo que não existe, em tese. A expectativa e o risco, porque a partir do momento que a previsão é de que o governo foque
e jogue todas as suas forças contra essas famílias de altíssima renda, eles vão buscar se proteger e proteger seu patrimônio. E a mobilidade de capital hoje é muito simples, muito fácil, imediata e tudo acontece praticamente no mesmo dia. Então, hoje, se eu quiser, e se qualquer pessoa que tem alta renda quiser deixar de pagar tributos no Brasil e mudar sua residência fiscal para outro país, isso é bastante simples. Eu concordo que o sistema tributário brasileiro é extremamente injusto e regressivo. Hoje em dia, quem ganha 1, 2 salários mínimos paga por volta de 50%, 51% da renda em impostos. Isso é absurdo. E quem ganha mais de 20 salários mínimos paga por volta de 17% da renda em impostos. Eu concordo que a gente cobra muito imposto em cima de consumo e pouco em cima de renda, menos ainda em cima de investimentos. A gente tem que adequar o nosso sistema para que fique mais próximo com o sistema das economias modernas, que são muito mais justos e muito mais simples. Agora, o problema é que tudo que o governo do PT faz não é com base em princípio, é com base em conveniência. Eles não iriam atrás eles não criariam esse novo tributo se não tivesse dificuldade arrecadatória. Eles deixariam isso para um outro momento. E no final de contas... Inclusive, além dessa questão, é a questão de verificar onde isso foi aplicado e se deu ou se não deu certo. Exato. Na Europa, são 12 países que praticavam a taxação de grandes fortunas, dos super ricos, nessa modalidade. Hoje, apenas 3 a praticam. O Capês colocou aqui que na França não deu certo. A gente puxa um pouco para cá, foi aplicada essa mesma modalidade de taxação na Argentina, na Venezuela. E olha como esses países estão hoje. E um ponto a mais da hipocrisia do PT é o seguinte: o PT se dedicou bastante lá com Bernard Api, que é um dos poucos bons nomes do Ministério da Economia, em propor uma reforma tributária no Congresso Nacional. Por que não colocou isso na reforma tributária? Por que não olha de forma sistemática o problema e não só fica fazendo puxadinho aqui e ali e deixando o nosso sistema tributário cada vez mais complexo? Por que não foca, não coloca ali imposto de renda dentro da reforma tributária, mudando as alíquotas e deixando um sistema menos regressivo? Por que não coloca impostos sobre investimentos dentro da discussão de reforma tributária também? Então, assim... no discurso, na narrativa, olha como eles são bondosos, querem tributar os super ricos e ajudar os pobres, uma coisa meio Robin Hood. Mas a realidade é que isso não funciona, o dinheiro vai embora, já foi embora, inclusive, já foi, aconteceu. No Brasil tem pouco mais de 2.000 famílias com mais de 250 milhões de reais, né? Então, assim, são 2.000 famílias, é um grupo super pequeno. Todas essas famílias... Tudo aquilo que é líquido deles, eles já moveram para fora e todos os que puderam mudaram sua residência fiscal para fora do Brasil e a gente não vai arrecadar isso no final de contas. João Pacífico, bom, você ouviu o argumento do Rafael Macris e do Daniel José. Nosso comandante Robson Farinato está aguardando entrar a guerra de Israel contra o Hamas, já está colhendo todos os dados. Perdemos hoje um ícone da diplomacia mundial, ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora, eu entendi dessa discussão que tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto que o governo não está perdendo nada quando ele tributa aquilo que não está vindo para arrecadação. É um dinheiro que está parado. E o segundo aspecto... o segundo aspecto... Peraí, vamos deixar o João também responder. Não, porque essa premissa é falsa, monólogo. Capês. Não. Perde porque o dinheiro deixa de... posso falar? Mas as famílias mudam o fiscal para fora do Brasil. Essa é a premissa, desculpe. Essa é a premissa de quem defende... A tributação. Tá bom, achei que você estava defendendo. Não. Então, primeiro ponto, para quem defende a tributação, é importante fazer isso, porque está se tributando algo que não seria recolhido. E o ponto que é colocado, o ponto negativo, que eu vi muito na fala do Daniel José e do Rafael Macris, é que vai ficar a imagem de um país que tem raiva de rico, de um país que não suporta as grandes fortunas. Não é esse o problema. Não é? Então só faz você a pergunta. Eu quero você... Divide a tela. Daniel José e João Pacífico. Eu queria falar também. Agora o João Pacífico vai falar, mas com o Daniel José olhando para ele nessa tela dividida. João Pacífico, solta o verbo. Eu queria saber que país do mundo... Vamos lá. Tributação de grandes fortunas... Não é que a pessoa está perdendo dinheiro. A tributação ela é sempre sobre a rentabilidade. O Brasil tem uma taxa de juros de 12% ao ano. Acha um país que vai ter uma rentabilidade parecida com essa. Eu vou levar meu dinheiro lá para Mônaco para ganhar 1% ao ano e vou não tributar nada. Legal, você vai ganhar 1% ao ano. Aqui ele vai ganhar 12% ou até um pouco mais e vai tributar os seus 15%. Quem ganha mais nisso?
O governo ele vai arrecadar mais, isso é básico. Aí tem outra coisa, no Brasil a gente é um país em que bilionários convencem pessoas de classe média que as pessoas de classe média são ricas. Até voltando um pouquinho, agora há pouco a gente foi lá e falou o seguinte, vai acabar os empregos. 70% dos empregos do Brasil são de micro e pequenas empresas. 70%. Aqui a desoneração, a gente está falando de indústria da construção, fábrica de veículos, empresas de comunicação. Não são pequenas empresas, são empresas grandes. Só que a gente convence o classe média de que ele tem condições disso. Eu sou uma pessoa que na física eu tenho condição de ter um fundo exclusivo. Eu tenho condição disso. Só que eu tenho uma visão sistêmica que eu não vou ficar fazendo chantagem com o governo. Governo, se você me tributar, eu vou para fora. Não, é justo que pessoas mais ricas paguem mais impostos. Eu quero pagar mais imposto do que a pessoa que trabalha na minha casa. Eu acho isso justo. E eu acho uma covardia alguém chegar e falar assim, eu não vou. O governo, se você for me tributar, eu vou sair do Brasil, viu? Porque eu tenho poder e eu tenho dinheiro. Não, a gente tem que olhar para a justiça social. Então, não faz sentido falar assim, os super ricos, deixa eles irem embora, eles vão embora. Mas, então, João, não é uma covardia. O empresário, ele tem reage... uma consciência social, não. O empresário reage de acordo com os seus interesses. Ele não vai ser porque ele é covarde, ele vai ser porque vai buscar uma rentabilidade maior. Uma pessoa baseada na ganância, sim. Só que uma pessoa que tem consciência de que na Faria Lima, que é onde eu trabalho, tem pessoas em situação de rua... E a gente não vai conseguir pagar a Bolsa Família para as pessoas ou gerar emprego. Mas o sistema econômico que dependa... Quem tem que pagar mais imposto é o mais rico. Não tem sistema econômico que dependa da caridade humana, se você olhar a história da humanidade, está falando. Não, é exatamente esse o ponto. Acho que são dois pontos na argumentação do João que eu acho que é importante rebater aqui, que são premissas que eu enxergo como premissas falsas. A ideia de que, beleza, você compara renda fixa, Brasil remunera mais. Mas todo investimento realizado por famílias de alta renda não é só em renda fixa. Tem inúmeras, diversas modalidades de investimento e existem outras economias emergentes ao redor do mundo que oferecem um nível de retorno semelhante ao Brasil sem o risco de você... ter um descontrole total de contas e o governo querer avançar em cima do patrimônio daquela família. E a segunda premissa que eu acho que é importante é o seguinte, a gente tem que lidar com a realidade. A gente não pode lidar com o cenário ideal. O cenário ideal é o cenário que o João falou, que todo mundo se preocupa com quem é pobre, que todo mundo... E eu também me preocupo, é por isso que eu entrei na política, por isso que eu venho de uma família simples, minha mãe era diarista, eu sou o mais novo de 11 irmãos, já fiz um milhão de coisas para me virar. Agora, a gente tem que lidar com a realidade, a gente tem que lidar com a elite que existe no Brasil, e é essa a elite que existe no Brasil. E tem que tributá-la. E se você aplicar essa política pública, não vai funcionar. Então, se você tem o objetivo de tornar o sistema mais justo, e eu concordo, o caminho, no meu ponto de vista, é olhar de forma sistemática numa grande reforma tributária. Você é contra tributar fundo exclusivo? Porque uma pessoa que tem fundo exclusivo de mais de 10 milhões vai pagar menos imposto do que todo mundo aqui que coloca 10 mil. Porque dá licença, câmera comigo aqui. É o seguinte, já virou... Você tem condição de ter Está virando muito economês, já tem as posições estão bem colocadas. Então, duas posições. Você é a favor da tributação de offshore, das grandes fortunas, ou você é contra? Os argumentos foram aqui colocados. É o nosso espectador quem vai decidir. Porque temos outros temas também para debater.